Oração poderosa para quebrar bloqueios espirituais com o poder dos salmos. Se você sente que, por mais que lute, algo ainda te segura, se mesmo tentando com todas as forças sair do lugar, existe uma barreira invisível entre quem você é hoje e quem você sabe que poderia ser, então essa mensagem é para você. Porque existem bloqueios que não são emocionais, não são mentais e nem físicos. Eles são espirituais. E por isso, a força bruta da sua vontade nunca foi suficiente para romper o que só o Espírito pode dissolver. Há correntes que não fazem barulho, mas pesam na alma. Há prisões sem grades, mas que sufocam os sonhos. Há vozes que não se escutam com os ouvidos, mas ecoam dentro da mente, dizendo que você nunca vai sair disso, que está condenado a repetir os mesmos padrões, os mesmos erros, as mesmas dores. Talvez seja esse o sentimento que tem te acompanhado nos últimos dias. Talvez seja esse o motivo pelo qual você está aqui agora, ouvindo essa oração. O que poucos sabem e quase ninguém te explicou é que o Pai Nosso não é apenas uma oração que Jesus ensinou para ser decorada. Não é um mantra repetido mecanicamente nas igrejas, como se tivesse poder em palavras vazias. O Pai Nosso é um mapa, uma chave escondida à vista de todos. Um caminho espiritual que, quando compreendido, ativa libertações invisíveis e rasga véus que há muito tempo estão entre você e a presença viva de Deus. Há libertações que não acontecem por falta de fé, mas por falta de entendimento. O próprio Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." E é por isso que hoje, aqui, vamos caminhar verso por verso do Pai Nosso, não apenas repetindo palavras, mas acessando as camadas espirituais escondidas em cada declaração. E a cada passo, vamos unir as palavras de Jesus com a força profética dos Salmos, porque quando o Espírito de Deus une revelação e oração, correntes milenares se desfazem como poeira ao vento. Você não está aqui por acaso. Existe uma convocação do céu sobre sua vida. Algo dentro de você sabe que não pode continuar da mesma forma. Você tenta orar, tenta ler, tenta seguir, mas tem algo travado. E o mais frustrante é não saber o que é. Sentir que existe algo bloqueando sua vida, seus projetos, seus relacionamentos, mas não conseguir enxergar a origem do peso. Esse é o ponto exato onde muitas pessoas desistem. Desistem de orar, de tentar, de crer. Desistem porque acham que Deus se esqueceu, que talvez não mereçam, que talvez a promessa não seja para elas. Mas o que está travando não é ausência de fé. É falta de luz sobre as correntes invisíveis. O inimigo não tem medo de quem repete orações. Ele teme quem entende o que ora. Ele teme quem descobre que o Pai Nosso, quando ativado com fé e consciência, se torna como um decreto no mundo espiritual. E é isso que vamos fazer aqui. Não vamos apenas repetir palavras. Vamos ativar dimensões. Vamos entrar no lugar secreto da oração com entendimento. Vamos usar as palavras de Jesus como espada. Vamos declarar os salmos como decretos. Vamos nos posicionar espiritualmente com autoridade. Há áreas da sua vida que serão tocadas hoje. Áreas que estavam paralisadas. Projetos que estavam enterrados. Sonhos que foram calados pelo medo. Relacionamentos que foram quebrados por forças que você não conseguia ver. Hoje, tudo isso começa a ser transformado. Não por causa do vídeo, não por minha causa, mas porque o Espírito Santo quer te visitar com poder e clareza. Porque chegou o tempo de romper, chegou o tempo de levantar a cabeça, chegou o tempo de declarar com entendimento: Pai Nosso que estás nos céus. E cada palavra será como fogo limpando os caminhos. Enquanto você escuta, a atmosfera muda, o ambiente muda. O seu espírito começa a sentir algo diferente. O peso começa a ser dissolvido. A mente começa a clarear.
Isso não é sugestão. Isso é o poder da palavra sendo liberado com verdade. Esse não é um vídeo comum. Essa é uma experiência espiritual. E se você tiver coragem de ir até o fim, algo profundo vai acontecer dentro de você. Uma chave vai girar. Um portal vai se abrir. E você vai lembrar desse momento como o início de um novo ciclo. Agora, respire fundo, não com medo, mas com fé, porque o céu está pronto, o Espírito está pronto, e se você estiver pronto também, vamos juntos descobrir o poder oculto do Pai Nosso, não aquele que você ouviu por tradição, mas aquele que vai mudar sua vida por revelação. Há orações que se tornam tão conhecidas que param de ser compreendidas. É o que aconteceu com o Pai Nosso. Ela é a oração mais repetida do mundo, mas também é uma das mais mal interpretadas espiritualmente. O mundo religioso transformou o que era um código de libertação em um texto decorado, recitado sem alma. Mas Jesus nunca ensinou palavras vazias. Cada palavra que saiu da boca dele carregava um mistério, uma chave, uma arma, uma direção. E quando ele disse, "Quando orardes, orai assim", ele estava entregando um segredo para romper com tudo aquilo que impede a manifestação do céu na terra. Mas esse segredo foi enterrado. Trocaram a experiência pela tradição, a oração viva pela repetição mecânica. E é por isso que tantos oram o Pai Nosso sem experimentar mudança nenhuma. Porque o poder dessa oração não está apenas em dizê-la, está em compreendê-la, está em entrar nela, está em orar com os olhos do Espírito abertos e com o coração rendido, consciente de que cada linha foi desenhada por Deus como um roteiro espiritual, um caminho que começa na revelação da paternidade e termina na declaração de vitória eterna. O Pai Nosso é um mapa, um roteiro sagrado, uma escada que começa nos céus e toca as áreas mais profundas da alma. Cada verso contém uma dimensão. Cada frase libera uma frequência espiritual. E cada trecho, quando orado com entendimento, destrava algo no invisível. O problema é que ninguém te mostrou isso. E você cresceu achando que o Pai Nosso era só um jeito bonito de terminar uma oração. Mas Jesus nunca desperdiçou palavras. Se ele ensinou essa oração, é porque nela existe um princípio divino capaz de romper cadeias e transformar destinos. Pense bem, Jesus tinha poder para expulsar demônios, curar leprosos, ressuscitar mortos. E ainda assim, os discípulos não pediram, "Ensina-nos a curar". Não disseram, "Ensina-nos a fazer milagres". O único pedido foi, "Senhor, ensina-nos a orar". Porque eles perceberam que tudo que Jesus fazia nas ruas era sustentado por aquilo que ele fazia em secreto. A força de Jesus não estava apenas nos milagres que todos viam, mas no quarto onde ninguém o via. E o que ele ensinou naquele lugar foi o Pai Nosso. Não como um ritual, mas como um plano de guerra espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo, "Querem saber por que eu sou inabalável? Querem entender por que o inferno recua quando eu oro? Então, prestem atenção. Quando orarem, orem assim". E então, ele entrega a estrutura. Um esqueleto espiritual que, quando revestido de fé, se torna um corpo de poder. E esse corpo espiritual começa no céu e invade a terra. Começa com o Pai e termina com a glória. Começa com entrega e termina com domínio. Mas você só vai enxergar isso quando parar de olhar para o Pai Nosso como algo religioso e começar a olhar como Jesus via, como uma arma, uma chave, uma senha, um portal. Quando você ora com entendimento, o que era repetição vira revelação. O que era frase decorada se torna decreto profético. O que era tradição vira transformação. Porque a oração que Jesus ensinou não foi para ser apenas repetida, foi para ser ativada. Você está prestes a caminhar por essa oração
com olhos novos, com o espírito atento. E quando isso acontece, o Pai Nosso se torna uma escada de Jacó. Você começa orando na terra, mas algo se abre no céu. Você começa com palavras humanas, mas termina envolvido na presença divina. É por isso que Jesus não deu uma pregação sobre oração. Ele deu uma estrutura viva, uma oração que é um caminho. Uma oração que, quando compreendida, reorganiza a alma, desalinha as trevas e atrai a manifestação do reino de Deus. Cada palavra que Jesus escolheu tem um motivo. Ele poderia ter dito meu Pai, mas disse Pai Nosso. Ele poderia ter falado de pedidos, mas começou exaltando a santidade. Ele poderia ter dado uma fórmula egoísta, mas falou de perdão. Porque Jesus não estava apenas ensinando a falar com Deus, estava ensinando a nos alinhar com o céu. Estava nos mostrando como viver uma vida onde a vontade de Deus é feita na terra como é no céu. E essa oração só funciona quando há rendição, quando há entendimento, quando há fome. E se você está aqui até agora, é porque essa fome existe em você. Algo dentro de você sabe que essa oração é mais do que parece. Algo em você sente que existe algo escondido nessa estrutura. E existe mesmo. E nós vamos revelar agora, parte por parte, verso por verso, não com interpretação humana, mas com direção espiritual. Prepare-se para a primeira chave, porque agora vamos entrar na oração. E entrar de verdade. E quando entramos com fé, o céu responde com fogo. Alguns bloqueios espirituais não gritam, eles sussurram. Se escondem atrás de justificativas lógicas, se disfarçam de cansaço, de preguiça, de ansiedade. Outros usam máscaras mais sutis ainda. Se apresentam como distrações inofensivas, rotinas inquebráveis, ou pessoas que aos poucos vão apagando sua luz sem que você perceba. É assim que o inimigo trabalha, não com correntes visíveis, mas com algemas disfarçadas de normalidade. O problema é que ninguém te ensinou a identificar esses bloqueios. Ninguém te mostrou como detectá-los, como discernir o que é emocional e o que é espiritual, o que é da alma e o que é do espírito. Você tenta orar, mas parece que algo te empurra para o silêncio. Você até começa, mas a mente se dispersa. Você sente um peso quando tenta se aproximar de Deus, um cansaço estranho que não tem explicação. Um desânimo repentino que não tem motivo. Você pensa que é só uma fase, só mais um dia difícil, só estresse acumulado. Mas e se não for? E se o que você está sentindo for um bloqueio espiritual tentando manter sua alma longe da presença de Deus? Há batalhas que não começam fora de você. Começam dentro. Um pensamento, uma lembrança, uma acusação silenciosa. O inimigo não precisa de armas barulhentas quando consegue te paralisar por dentro. Ele não precisa impedir suas pernas, se conseguir prender sua fé. E é por isso que você acorda com aquela sensação de que está tudo travado. Porque está mesmo. Está travado no invisível. Está preso em correntes que só se rompem com discernimento espiritual e posicionamento em oração. Os bloqueios espirituais não são aleatórios. Eles têm alvos definidos. Eles travam sua mente para você não enxergar. Eles endurecem seu coração para você não sentir. Eles abafam sua voz para você não declarar. Eles te cercam de pensamentos que te fazem questionar se Deus ainda está ouvindo. Eles plantam a dúvida, a frustração, o conformismo. E quando conseguem te fazer aceitar essa condição como algo normal, eles vencem. Porque o maior bloqueio não é externo, é quando o seu espírito se acomoda à prisão. É assim que muitas pessoas vivem por anos, presas sem saber que estão presas, orando sem romper, cantando sem crer, lendo a Bíblia sem ser alimentadas, indo à igreja sem transformação. Porque não basta estar em lugares de fé, se sua mente ainda está algemada. Não basta repetir versículos, se seu coração está bloqueado para recebê-los. O bloqueio espiritual não respeita a aparência religiosa.
ele só cede diante da verdade. E é isso que esse vídeo está trazendo até você, uma verdade que liberta. Você já se sentiu como se estivesse andando em círculos? Começa projetos com empolgação, mas tudo esfria de repente? Vê portas se abrirem, mas logo depois algo acontece e tudo desmorona? Sente que está sempre a um passo da mudança, mas nunca atravessa? Isso não é coincidência, isso pode ser um ciclo espiritual preso em maldições antigas, pactos não quebrados, palavras malditas que foram lançadas sobre você e nunca foram canceladas. Enquanto isso não for confrontado com oração e autoridade, o ciclo se repete. Algumas dessas correntes vêm da infância, outras da linhagem familiar, outras de situações mal resolvidas. Algumas entram pela dor, outras pela raiva, pelo orgulho, pela culpa, pelo medo. Elas encontram brechas, constroem fortalezas e se instalam. E quando menos se espera, se tornam parte da sua identidade. Você começa a acreditar que nasceu para viver assim. Mas Deus está te mostrando hoje, não nasceu. Você nasceu para ser livre. E liberdade espiritual começa com consciência. A primeira libertação não acontece quando a corrente se quebra. Acontece quando você vê a corrente. Quando você admite que existe algo invisível te segurando. Quando você para de lutar com armas humanas e decide vencer com armas espirituais. A palavra, a oração, a presença, a verdade. Essas são as armas. E elas têm poder para destruir fortalezas. O Salmo 143 diz: o inimigo persegue a minha alma, esmaga a minha vida no chão e me faz habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Essa é a descrição exata de muitos que estão respirando por fora, mas mortos por dentro. Gente que perdeu o brilho, que perdeu o rumo, que se acostumou com o vazio. Mas Deus não te chamou para andar em escuridão. Ele te chamou para caminhar em luz. E onde há luz, as trevas perdem força. Onde há verdade, as mentiras se calam. Onde há oração, os bloqueios caem. É por isso que você está aqui, não para assistir mais um vídeo, mas para despertar, para enxergar o que está te prendendo, para declarar guerra contra aquilo que tenta impedir a manifestação de Deus na sua vida. E a partir de agora, você não vai mais apenas assistir, vai participar, vai declarar, vai se posicionar, porque cada palavra que virá a seguir será uma chave, e cada chave será entregue a você para abrir uma área que está bloqueada. Não importa há quanto tempo esse ciclo existe, não importa quem disse que você não conseguiria, não importa quantas vezes você tentou e falhou. O que importa é que agora a verdade chegou. E onde a verdade entra, o engano tem que sair. Onde a luz acende, a escuridão não pode permanecer. É hora de encarar o invisível com fé e romper, de uma vez por todas, com tudo aquilo que o inimigo tem usado para te paralisar. Agora, vamos para a primeira chave da oração. Prepare o espírito. O Pai está prestes a te mostrar quem você é de verdade. Pai nosso que estás nos céus. Parece simples, mas essa frase carrega o poder de quebrar uma das correntes mais profundas e silenciosas da vida espiritual, a orfandade da alma. Sim, porque há muitos que conhecem Deus com a mente, mas nunca o reconheceram como Pai com o coração. E é justamente essa distância interna que abre espaço para uma vida marcada por insegurança, medo e constante sentimento de abandono. A orfandade espiritual não começa quando você se afasta da religião. Ela começa quando você deixa de se sentir filho. Quando você começa a viver como servo, como estranho, como alguém que precisa merecer o amor de Deus todos os dias, e não como alguém que já é amado antes mesmo de fazer qualquer coisa. Essa é uma prisão invisível, viver tentando provar valor para um pai que já te amou desde o ventre. Essa é a raiz de muitos bloqueios espirituais. Um coração que crê em Deus, mas que não se sente digno de ser chamado de filho.
Mas Jesus começa a oração nos ensinando a quebrar essa raiz. Ele não começa com súplica, nem com confissão. Ele começa com identidade, Pai Nosso. A primeira palavra da oração é uma declaração contra o espírito de rejeição. É um soco contra a acusação que diz que você não pertence. É um grito de pertencimento contra todas as vozes que te fizeram acreditar que você foi esquecido. Pai Nosso, que estás nos céus. Uma frase que desarma fortalezas de medo, vergonha e culpa. Você consegue entender a profundidade disso? Quando Jesus orava, ele não dizia apenas Deus, ele dizia Pai, e não um pai qualquer. Um pai que está nos céus, mas que desce até nós em amor. Um pai que governa o universo, mas que se inclina para ouvir quando você sussurra. Um pai que conhece cada célula do seu corpo, cada pensamento oculto, cada cicatriz da alma que ninguém vê. E mesmo assim, continua te chamando de filho, de filha. A maior prisão espiritual não é a falta de fé, é a ausência de identidade. Porque quem não sabe que é filho vive como escravo. E o escravo ora com medo. O escravo obedece tentando não ser castigado. O escravo vive achando que precisa merecer cada migalha de bênção. Mas o filho não. O filho ora com confiança. O filho sabe que tem acesso. O filho sabe que pode errar, cair, falhar e ainda assim continuar sendo filho. Porque não foi o comportamento que definiu a identidade. Foi o sangue, foi o amor. Por isso, a primeira chave espiritual dessa oração não é sobre pedir nada. É sobre lembrar quem você é, antes de clamar, antes de suplicar, antes de se arrepender. Jesus te ensina a levantar os olhos e dizer, Pai, meu Pai, nosso Pai. E só essa frase, se for dita com entendimento, já é capaz de quebrar um ciclo de orfandade que vem acompanhando você há anos. Porque quando o Espírito reconhece o Pai, as correntes da rejeição caem por terra. As acusações do passado perdem o poder. As vozes que diziam, você não é digno, se calam diante do amor que escolheu te chamar de filho antes mesmo de você responder. O Salmo 27 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você entende o que isso significa? Significa que mesmo se todas as figuras de cuidado da sua vida falharam, Deus se apresenta como Pai que acolhe, que sara, que levanta, que cura. Pai que não desiste, Pai que vê o que ninguém vê, Pai que entra onde ninguém entra, Pai que entende o que nem você entende. Talvez você tenha crescido sem ouvir "eu te amo", sem sentir proteção, sem receber direção. Talvez tenha aprendido a se virar sozinho desde cedo, a não depender de ninguém, a calar suas dores para não incomodar. Mas mesmo assim, algo em você ainda clama, ainda grita por pertencimento, por um abraço que seja mais forte que a dor, por uma presença que te faça sentir que você não está mais só. E esse clamor silencioso é respondido com 3 palavras: Pai Nosso, que estás nos céus. Essa não é uma frase bonita, é uma espada, uma chave, uma declaração de guerra contra tudo que te fez se sentir esquecido. Porque quando você chama Deus de Pai, você está dizendo ao mundo espiritual que já tem um lugar de origem, um lugar de segurança, um nome escrito no céu. Você está lembrando quem você é, está colocando sua alma no eixo, está afirmando que não vive à deriva, que tem paternidade, que tem casa, que tem identidade. E é isso que o inimigo tenta roubar todos os dias. Não é seu dinheiro, não é sua saúde, é sua identidade. Porque se ele conseguir fazer você se sentir órfão, ele já conseguiu tirar sua autoridade. Mas hoje a sua voz vai se levantar. Não como quem pede favor, mas como quem declara herança. Você é filho. Você é filha, e quando você diz isso com fé, o céu se movimenta. A presença de Deus não se atrai por performance, ela se manifesta quando há reconhecimento.
E o reconhecimento mais poderoso que você pode fazer é esse: Ele é meu Pai, eu sou filho, e não existe mais espaço para a orfandade na minha vida. Então, diga agora com fé: Pai nosso que estás nos céus, e sinta essa verdade queimando dentro de você, porque a partir daqui, tudo começa a mudar. Santificado seja o teu nome. Essa não é apenas uma expressão de reverência, é uma arma espiritual, uma declaração que confronta diretamente um dos maiores sabotadores da alma, as palavras malditas que foram lançadas sobre você, palavras que não sangram, mas ferem, que não deixam cicatriz na pele, mas plantam feridas profundas na identidade, palavras que moldaram sua forma de pensar, de sentir, de se ver. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo: santificado seja o teu nome, Ele está nos mostrando o caminho para cancelar os nomes falsos que o mundo, as pessoas e até nós mesmos criamos e aceitamos como verdade. Porque antes que o reino de Deus se estabeleça em nós, antes que o pão chegue, antes que a libertação aconteça, é preciso santificar o nome dele em nossa vida. É preciso restaurar a imagem de Deus que foi distorcida pelas palavras humanas. Palavras que geraram medo, culpa, vergonha, inferioridade. Palavras que criaram crenças limitantes como: você não é capaz, você nunca vai mudar, isso é o seu destino, você sempre estraga tudo. Quantas vezes você já se sentiu prisioneiro dessas frases? Quantas vezes essas palavras voltaram à sua mente nos momentos mais frágeis? E pior, quantas vezes você acreditou nelas? Quando a alma está ferida, ela começa a se alinhar com essas mentiras. E com o tempo, essas mentiras se tornam identidade. Você deixa de ser quem Deus diz que você é, para viver como aquilo que alguém declarou em um momento de dor, raiva ou ignorância. Por isso, Jesus nos ensina que antes de qualquer coisa, o nome de Deus precisa ser santificado. Santificar é separar, é elevar, é purificar, é tirar o nome de Deus do meio da confusão que a vida causou e colocá-lo de volta no lugar de honra. Porque o nome que você invoca define o poder que atua sobre você. E se você ora, mas dentro de si ainda acredita em um Deus distante, em um Deus severo, em um Deus que ama os outros mais do que a você, então essa oração está contaminada por mentiras espirituais. Santificar o nome de Deus é alinhar a sua alma com a verdade. É declarar: Senhor, eu tiro o teu nome do meio da dor. Eu tiro o teu nome do lugar da dúvida. Eu tiro o teu nome da imagem distorcida que fizeram de ti. Eu santifico o teu nome dentro de mim. E quando isso acontece, as palavras malditas que te amarravam perdem o poder. O Salmo 34 diz: guardem a língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. A palavra está cheia de advertências sobre o poder das palavras, porque Deus sabe o quanto uma frase maldita pode matar a fé de uma pessoa. E se as palavras têm esse poder, a santificação do nome dele é o antídoto, é a resposta. É a limpeza espiritual que desfaz as construções do inimigo. Quando você santifica o nome de Deus, você está dizendo ao mundo espiritual: só Ele define quem eu sou. Não é a palavra do meu pai que me rejeitou. Não é a frase cruel que escutei na infância. Não é a crítica de quem não conhece meu coração. Não é o rótulo que alguém colou em mim. A única voz que me define é a voz do Deus que me criou. E o nome dele é Santo. E onde esse nome é santificado, nenhuma outra palavra permanece. Agora, olhe para dentro de si. Quais palavras você ainda carrega como se fossem verdades absolutas? Quais frases ainda ecoam na sua mente quando você tenta começar algo novo? Quais nomes te deram? Te chamaram de burro, de fracassado, de problema, de maldição, de decepção? Tudo isso precisa ser confrontado agora,
porque a voz do céu está dizendo outra coisa. O céu te chama de filho, de perdoado, de resgatado, de amado, de ungido, de escolhido. Santificar o nome de Deus é colocar essa voz no centro, é tirar as outras do trono e deixar apenas Ele reinar dentro de você. É declarar que o nome dele está acima do nome da dor, da humilhação, da vergonha. É fazer o que o Salmo 138 declara: engrandecerei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. E essa verdade é clara. Você não é o que disseram, você é o que Deus determinou. E quando você santifica o nome dele, é como se cada mentira começasse a ser dissolvida. As palavras que te feriram começam a perder espaço. Os rótulos caem. As acusações se calam, porque o nome que é sobre todo nome foi invocado, e onde ele reina não há espaço para mais nada. Por isso, antes de pedir qualquer coisa a Deus, santifique o nome dele dentro de você. Declare com a alma: santo é o teu nome, Senhor. Eu rejeito toda palavra contrária, eu cancelo toda declaração maldita, eu retiro toda identidade falsa. O teu nome está acima de tudo. O teu nome é a verdade sobre mim. E quando essa verdade entra, as correntes se partem. As feridas começam a cicatrizar. E a alma, enfim, começa a respirar de novo. Venha o teu reino. Essas palavras, se compreendidas com o Espírito, são como um decreto de guerra contra todo o domínio das trevas. Porque onde o reino de Deus se estabelece, nenhum outro reino pode permanecer de pé. Essa não é uma frase simbólica, é um chamado real. É como abrir as portas do coração, da mente, da casa, da história e dizer: Senhor, entra com tua autoridade e toma o teu lugar. Mas por que Jesus colocou esse clamor logo após santificar o nome do Pai? Porque só se pode invocar o reino de quem já foi reconhecido como rei. E quando você santifica o nome de Deus, você prepara o terreno para que ele governe. Mas o que isso significa na prática? Significa que muitos vivem cercados por territórios dominados pelo caos. Áreas onde o reino de Deus ainda não foi estabelecido. Pensamentos confusos, emoções instáveis, ambientes carregados, relacionamentos feridos. Ciclos que se repetem como se algo estivesse conduzindo a pessoa de volta ao mesmo lugar. E está. Existe uma autoridade espiritual operando nessas regiões da sua vida. Só que não é a autoridade divina, é uma influência contrária. Uma presença que se instalou onde o reino de Deus ainda não foi entronizado. E você sente. Você percebe quando uma área da sua vida está sem luz. Há uma opressão silenciosa, há um peso constante, há uma ausência de paz. E você tenta resolver com conselhos, com disciplina, com estratégia. Mas o que está faltando ali não é esforço, é governo, é reino, é autoridade espiritual legítima. Por isso Jesus nos ensinou a dizer: venha o teu reino. E não apenas dizer, clamar. Clamar com entendimento, clamar com urgência, clamar com o coração rendido. Porque esse pedido é mais do que uma oração. É uma entrega, é um reposicionamento espiritual. É abrir mão do controle e permitir que o céu governe o que a carne tentou dominar por tanto tempo. Talvez você esteja tentando comandar a própria vida há anos, tomando decisões com a lógica, lidando com problemas com a força, se defendendo com palavras, se protegendo com isolamento. Mas o que você precisa não é de mais controle, é de rendição, é de reino. E o reino de Deus não é religião, não é ritual, não é aparência. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É transformação real. É ordem onde havia confusão. É luz onde havia sombra. É direção onde havia desorientação. Quando você declara, venha o teu reino, você está pedindo que o governo do céu invada o que está fora de alinhamento. Você está dizendo, Deus, tira esse trono do medo da minha mente.
Derruba esse altar da ansiedade do meu peito, quebra essa torre de orgulho que me impede de confiar. Desfaz esse império de dor que se ergueu ao redor da minha história. Reina, Senhor, reina sobre tudo que eu não consegui controlar. Reina sobre o que eu escondi até de mim mesmo. E sabe o que acontece quando essa oração é feita com verdade? As trevas começam a recuar, porque onde o rei chega, o inimigo foge. Onde a luz brilha, as trevas não resistem. E o reino de Deus não é passivo. Ele invade, ele ocupa, ele transforma, ele derruba muralhas, desfaz pactos ocultos, cancela maldições, quebra ciclos. O reino de Deus expulsa o que é estranho e planta o que é eterno. O Salmo 24 declara: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse não é apenas um cântico bonito, é um chamado profético. Porque há portas na sua vida que precisam ser levantadas. Portas que foram fechadas por traumas, por medo, por pecado. Portas que impedem o fluxo do Espírito e só se abrem quando você declara: venha o teu reino. Não espere por um ambiente perfeito para fazer essa oração. O reino de Deus entra na bagunça, entra na crise, entra no caos. Ele não precisa de cenário limpo, ele precisa de um coração aberto. E se você abrir agora, ele vai entrar. Vai colocar as coisas em ordem, vai arrancar as raízes do que não pertence, vai restaurar o que foi destruído, vai ocupar os espaços que estavam vazios. Você não precisa mais viver dominado, você não precisa mais viver em guerra consigo mesmo, você não precisa mais lutar por controle, só precisa entregar o governo, só precisa fazer o que Jesus ensinou, clamar: venha o teu reino, não como uma frase bonita, mas como um grito do Espírito, como um clamor de quem não aguenta mais viver embaixo de um governo estranho, como alguém que reconhece: se o Senhor não reinar, tudo desmorona. Mas se o Senhor reinar, até o que estava morto pode voltar a viver. Então diga agora com fé e com verdade: venha o teu reino, Senhor. Toma o teu lugar. Estabelece a tua vontade. Derruba o que eu não consigo vencer. Reina em mim. Reina na minha casa. Reina nos meus pensamentos. Reina no que eu não mostro para ninguém. Reina sobre o passado, o presente e o futuro. Reina em tudo, porque só o teu reino traz paz. Só o teu reino quebra as correntes. Só o teu reino me devolve de volta para mim mesmo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase já foi repetida por milhões de vozes ao redor do mundo, mas poucas compreenderam o peso espiritual que ela carrega. Jesus não está apenas nos ensinando a pedir comida. Ele está nos revelando um princípio de provisão que vai muito além do natural. Porque há uma escassez que não aparece no prato, mas mora na alma. Há uma fome que não se sacia com alimento físico, mas consome os pensamentos, drena as emoções e sabota o espírito. A escassez invisível é a mais perigosa, porque ela não te deixa com fome de pão, mas com fome de paz, fome de direção, fome de descanso, fome de esperança. E talvez seja isso que você tem sentido, uma inquietação constante, uma angústia disfarçada de produtividade, uma busca por algo que nunca chega, mesmo com trabalho, com esforço, com dedicação. Parece que sempre falta. E o pior é que você já se acostumou a viver nesse modo de sobrevivência. Acostumou-se a correr atrás do dia de amanhã, sem sequer saborear o hoje. Mas Jesus nos ensina outra dinâmica. Ele nos convida a orar por hoje, a pedir o pão de agora, a confiar na provisão do céu como algo diário, constante, presente, não acumulado, não estocado, mas renovado a cada manhã. Porque o Pai não quer apenas te dar coisas, Ele quer construir uma relação de dependência viva. Ele quer que você confie, que você descanse, que você saiba: hoje, o que você precisa virá do céu. Hoje, o sustento vai chegar. Hoje, o socorro será liberado. Hoje,
o pão da alma será servido. E por que isso é tão poderoso espiritualmente? Porque muitos vivem presos em ciclos de escassez criados por bloqueios invisíveis. Maldições que passam de geração em geração. Votos de miséria feitos em palavras inconscientes. Sentenças lançadas por pessoas que disseram que você nunca teria nada, que você não nasceu para prosperar, que sua vida sempre seria apertada. E essas palavras, mesmo esquecidas, criam prisões espirituais que travam a provisão. Você já se perguntou por que parece que a abundância escapa das suas mãos? Já se sentiu como se algo sabotasse tudo que você constrói? Já experimentou momentos onde tudo estava indo bem, até que de repente tudo desmorona sem explicação? Isso pode não ser só azar. Pode ser um bloqueio espiritual, e esses bloqueios não se rompem com mais esforço, mas com luz, com oração, com reposicionamento diante do Pai. O Salmo 23 diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa é a resposta divina para toda mentalidade de escassez. Quando o Senhor é pastor, Ele guia, Ele cuida, Ele provê. Mas para que isso aconteça, é preciso sair da lógica do medo. É preciso romper com a crença de que você precisa controlar tudo, de que se você parar, tudo desaba, de que se você não correr, a vida te atropela. Essa crença é a raiz da ansiedade, e a ansiedade é fome de amanhã. Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje, a confiar que o amanhã será cuidado por Ele, a viver em fé, não em pânico, em descanso, não em tensão. Quando você ora, "O pão nosso de cada dia nos dá hoje", você está rompendo com o espírito da escassez. Você está declarando que sua provisão não vem apenas do seu trabalho, mas da mão do Pai. Que sua vida não é regida por circunstâncias, mas pela promessa. Que o céu tem pão fresco para você a cada dia. E não só pão para o estômago, mas pão para a alma. Paz que sustenta, palavra que alimenta, direção que fortalece. Esse é o pão que sustenta de verdade. Talvez você tenha tudo por fora, mas está faminto por dentro. Ou talvez esteja faltando tudo, inclusive o básico. Seja qual for a sua realidade, saiba que essa oração é para você, porque o Pai é o mesmo e o pão dele é completo, é espiritual, emocional, físico, é diário, presente, suficiente. O pão de Deus não atrasa, não falha, não depende da economia, não se submete à lógica humana, ele vem do alto. E quando chega, tudo muda. Veja com os olhos da fé agora. Uma mesa sendo preparada diante de você, uma mesa onde há paz, onde há descanso, onde há direção, onde há perdão, onde há renovo. O pão está ali, não pelas suas obras, mas pela bondade do Pai. Ele te ama, Ele cuida, Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece a dor que você esconde e ainda assim Ele decide preparar uma mesa, não só para alimentar o corpo, mas para restaurar a sua fé. Então diga com verdade: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Declare isso como quem rompe com a escassez, como quem cancela sentenças antigas, como quem decide viver pela fé. Porque a partir de hoje, você não vai mais correr atrás do que Deus já te prometeu. Você vai apenas estender as mãos e receber. Perdoa as nossas dívidas. Com essas palavras, Jesus nos leva para uma das camadas mais profundas da jornada espiritual, a da reconciliação com Deus e da cura interior. Mas essa frase vai além de um pedido de perdão genérico. Ela é um movimento espiritual que desarma legalidades que o inimigo tem usado contra você. Porque onde há culpa não tratada, existe brecha. E onde há brecha, há opressão. O perdão verdadeiro não é uma emoção. É uma decisão que rompe com os pactos da acusação. Dívidas espirituais não são apenas pecados evidentes. Muitas vezes são assuntos mal resolvidos com Deus. Promessas feitas e quebradas. Orgulho que impediu o arrependimento. Dores que endureceram o coração. Silêncios que viraram distanciamento.
Às vezes você está orando, mas por dentro sente que algo está entre você e Deus. Algo pesado, indefinido, mas real. E a verdade é que esse peso pode ser o acúmulo de culpas não confessadas. Coisas que você tentou enterrar, mas que continuam gerando sombra entre você e o céu. Jesus sabia disso. Sabia que a alma humana acumula lixo, que o coração, quando não se rende, se contamina, que a mente, quando não se limpa, se fecha. Por isso, ele colocou esse verso na oração, não depois de tudo, mas como uma das chaves centrais. Porque sem perdão não há acesso. Sem arrependimento não há transformação. O perdão é o rompimento da corrente, é o desfazer da prisão, é a desativação da sentença. Mas não basta pedir por palavras, é preciso entrar nessa oração com o espírito quebrantado. Reconhecer que há dívidas, que há falhas, que há pecados que precisam ser trazidos à luz, não para condenação, mas para redenção. Deus não espera que você se esconda, Ele espera que você confesse, porque quando você confessa, você desarma o inimigo. Ele perde o direito de te acusar. Ele perde a força que tinha sobre aquela área, e você é lavado, restaurado, liberto. O Salmo 32 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas quando os confessei, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Há um desgaste espiritual e até físico quando a culpa não é tratada, quando o arrependimento é adiado. Quando a consciência vai se enchendo de pequenas dívidas, pequenas quebras, pequenas mentiras, que aos poucos viram muralhas entre você e Deus, até que um dia você já não sente mais, já não chora mais, já não responde mais à presença, porque o coração se tornou duro, frio, distante, mas hoje é o tempo da reconciliação. Hoje é o momento de abrir esse espaço escuro e deixá-lo ser invadido pela luz. Não para te expor, mas para te curar, para te libertar, para te restaurar por inteiro. Deus não quer apenas que você diga, perdoa as nossas dívidas. Ele quer que você sinta a urgência disso, que você perceba o quanto a falta de perdão trava o fluxo espiritual. Que você compreenda que o inimigo acusa, mas o Espírito convence. E o convencimento é o início da libertação. E há mais. Jesus completa esse trecho com outra chave. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso não é apenas um gesto nobre, é um princípio espiritual. O perdão que você libera determina o perdão que você recebe. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Há pessoas que não conseguem romper espiritualmente porque ainda carregam mágoas antigas, feridas abertas, raivas disfarçadas de indiferença, orgulho disfarçado de autodefesa. O coração está cheio de acusações contra outros e por isso não consegue receber o perdão de Deus plenamente. Talvez você tenha razões reais para guardar dor. Talvez você tenha sido injustiçado, humilhado, abandonado, traído. E sim, isso dói, isso marca. Mas manter essa dor é como segurar um vidro quebrado. Quanto mais aperta, mais fere. E o inimigo usa essas feridas como base legal para continuar agindo. Enquanto houver mágoa não tratada, há corrente. Enquanto houver ofensa não perdoada, há peso. E é por isso que Jesus liga essas duas coisas, perdoar e ser perdoado, não como punição, mas como libertação. Porque ao liberar perdão, você se liberta. Você solta o outro, mas principalmente solta a si mesmo. Você para de carregar o que não é mais seu. Você quebra o ciclo da dor. Você desativa o poder da ofensa. E isso abre espaço para que a graça flua, para que a paz retorne, para que a voz de Deus volte a ser ouvida com clareza. Hoje o convite é esse. Arrependa-se, confesse, peça perdão, libere perdão. Não importa o quão longe você se sinta, não importa o que você fez. O perdão de Deus é real, é imediato, é poderoso. Mas ele exige verdade, exige entrega,
exige quebrantamento. Diga com o coração exposto: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Eu não quero mais carregar culpa. Eu não quero mais viver travado pelo passado. E eu também perdoo. Eu libero quem me feriu. Eu escolho a liberdade. E ao fazer isso, prepare-se. Porque algo muda. Algo se rompe. E você, que antes andava com peso, vai sentir leveza. Vai sentir o fluxo da presença de Deus voltando. Porque onde há perdão, há vida. E onde há vida, as correntes não resistem. Livra-nos do mal. Essa frase pode parecer simples, mas carrega um dos clamos mais poderosos da vida espiritual. Porque Jesus sabia que, por mais forte que alguém fosse na fé, ainda assim enfrentaria ataques, tentações e emboscadas no caminho. Ele sabia que o mal não é uma ideia abstrata, é uma presença real, uma força que opera na escuridão, silenciosamente, construindo armadilhas invisíveis para destruir tudo o que está sendo restaurado. Jesus nos ensinou a pedir livramento porque Ele conhece a natureza da guerra espiritual. Ele sabe que existem momentos em que o perigo não é visível, mas está ali, em pensamentos que surgem do nada, em conversas que parecem inocentes, mas drenam a alma, em decisões precipitadas, em sentimentos sutis que, se alimentados, se tornam comportamentos destrutivos. O mal não chega gritando, ele se aproxima sorrindo, e quando você percebe, já está preso, confuso, paralisado. Por isso essa oração é uma fortaleza, é uma blindagem, é um grito de socorro antes mesmo do perigo aparecer. É um pedido de proteção antecipada. É dizer a Deus: não me deixes cair, não me permitas andar por caminhos que parecem certos, mas terminam em morte. É abrir o coração e admitir: eu preciso que o Senhor me guarde de mim mesmo, das minhas escolhas impensadas, das minhas tendências ocultas, dos meus próprios impulsos. Porque o mal não atua apenas fora de você. Às vezes, o campo de batalha é dentro. Uma inveja que você não percebeu crescer, um desejo que parece inofensivo, mas vai te afastando da verdade, um ressentimento que você achava já ter superado, mas que ainda vive escondido em alguma esquina da alma. E quando você não vigia, esses sentimentos se transformam em brechas, e as brechas viram portas. E o inimigo entra por elas como ladrão para roubar, matar e destruir. Mas o Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E essa promessa não é poesia, é uma aliança, é uma muralha erguida ao redor daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você ora com entendimento, essa muralha se levanta. Quando você declara: livra-me do mal, não está apenas reagindo ao ataque, está impedindo que o ataque aconteça. Está convidando o céu a ser sua proteção, seu escudo, sua defesa. E é nesse ponto da oração que Deus envia os anjos, não como metáfora, mas como realidade. Seres espirituais que te cercam, que interceptam setas invisíveis, que frustram planos do inimigo que você nunca chegou a saber. Livramentos silenciosos, resgates secretos, momentos em que algo te impediu de ir a tal lugar, ou de falar com tal pessoa, ou de seguir tal direção. E você achou que era coincidência, mas era Deus te livrando, porque alguém orou, porque você declarou: livra-me do mal. O mal assume muitas formas. Às vezes vem como tentação, outras vezes como distração, outras como pessoas. Relacionamentos que te afastam do propósito, palavras doces que envenenam sua fé, propostas aparentemente boas, mas que carregam armadilhas disfarçadas. É por isso que você precisa dessa oração todos os dias, porque nem tudo o que brilha vem de Deus, e nem toda dor é ataque direto. Às vezes, o que você chama de rotina é uma prisão, e o livramento começa com discernimento. Essa parte da oração é também um pedido de vigilância.
não apenas para que Deus o livre de perigos externos, mas para que Ele revele as sutilezas do mal dentro de você. Porque muitas vezes a queda não acontece de uma vez. Ela começa com permissões pequenas, tolerâncias disfarçadas de equilíbrio. É só uma exceção, é só uma vez, ninguém vai saber. Eu mereço. E quando você vê, perdeu o foco, perdeu a paz, perdeu o propósito. E o inimigo, sorrindo, ocupa o lugar que você deixou vago por distração. Mas hoje é tempo de reposicionamento. É tempo de levantar uma muralha, de orar com urgência, de clamar com consciência. Livra-me do mal, Senhor. Guarda minha mente dos pensamentos que não vêm de Ti. Guarda meu coração de sentimentos que corrompem. Guarda meus olhos do que contamina. Guarda minha boca de palavras precipitadas. Guarda meus pés de caminhos tortuosos. Guarda minha casa. Guarda meus relacionamentos. Guarda o meu espírito, porque sem a Tua proteção eu sou vulnerável, mas com o Teu livramento eu sou inatingível. Esse pedido não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Só pede livramento quem entende o perigo. Só pede proteção quem sabe que está numa guerra. E você está. E essa guerra é diária. Mas o mesmo Deus que te chamou para essa jornada é o Deus que vai te guardar nela. Então, diga com fé agora, como quem se entrega completamente à proteção do céu: Pai, livra-me do mal. Eu não confio na minha própria força, eu confio na Tua presença. Eu me refugio debaixo das Tuas asas, eu me escondo no Teu nome. E sei que onde o Senhor me guarda, o mal não me toca. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essas palavras, Jesus encerra a oração com um selo. Não um encerramento tímido, mas uma proclamação de domínio absoluto. É como se depois de clamar por identidade, por santidade, por governo, por provisão, por perdão e por proteção, Ele nos ensinasse a levantar os olhos e declarar: o trono continua ocupado, o poder continua nas mãos certas e a glória continua pertencendo a quem nunca perdeu o controle. Essas palavras não foram colocadas por acaso. Jesus poderia ter terminado de forma simples com um amém, mas Ele decidiu nos entregar uma conclusão que tem mais impacto do que muitos percebem, porque esse final não é só bonito, é estratégico. É uma chave de posicionamento espiritual. Depois de percorrer todo o caminho da oração, Ele nos ensina a declarar com firmeza que tudo aquilo que foi pedido já está debaixo do reino, já está coberto pelo poder e já foi envolvido pela glória. Essa frase é uma resposta espiritual às vozes da dúvida, às vozes que dizem que você orou em vão, que nada vai mudar, que sua fé é pequena, que a oração é bonita, mas a realidade é outra. Quando você declara, pois Teu é o reino, você está lembrando ao mundo espiritual e a si mesmo que a última palavra não vem do medo, nem da dor, nem da escassez, nem da acusação. Ela vem do trono, ela vem do alto, ela vem de quem reina sobre tudo. E mais do que isso, você declara que o reino não é apenas de Deus, mas é dele para sempre. Ou seja, não é um domínio passageiro, não é uma influência temporária, não é um governo que sofre ameaça. O reino de Deus é eterno, inabalável, imutável. E quando você se alinha a esse reino, você participa da mesma estabilidade. A tempestade pode vir, mas o rei não muda. As circunstâncias podem balançar, mas o trono não se move. Quando você diz que o poder é dele, você está reconhecendo que nenhuma força do mal é maior do que a autoridade do céu. Está dizendo que nenhuma palavra maldita tem mais peso do que a voz do Pai. Está confessando que mesmo que as lutas sejam reais, o poder que age em seu favor é maior. Você está entregando as batalhas espirituais nas mãos de quem nunca perdeu uma guerra. E isso muda tudo.
porque o inimigo tenta fazer você acreditar que está sozinho, que depende da sua força, que precisa dar conta de tudo. Mas quando você ora como Jesus ensinou, você termina dizendo: o poder não é meu, é teu, e por isso eu descanso, eu confio, eu entrego. E quando você declara que a glória é dele, você está colocando Deus no centro, está tirando o foco de si mesmo, está desviando os aplausos, as expectativas, os medos, as pressões e entregando tudo a quem merece, porque no final é tudo sobre ele. Foi ele quem te sustentou até aqui. Foi ele quem respondeu quando você clamou. Foi ele quem livrou você de perigos que nem sabia que enfrentava. Foi ele quem te deu forças quando ninguém viu suas lágrimas. Foi ele quem não desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir. Essa declaração final é também um ato de humildade. É um reconhecimento de que tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você vai conquistar, vem dele e volta para ele. Porque a glória nunca foi nossa. E quando reconhecemos isso, abrimos espaço para que Deus faça ainda mais. Porque ele não divide sua glória com ninguém, mas ele se manifesta com poder onde encontra corações que reconhecem. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Essa é a essência dessa parte da oração. É como se Jesus nos ensinasse a encerrar todo o clamor com uma rendição total, a fechar cada pedido com uma declaração de fé, a selar a oração com um ato de confiança. Porque quando você diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, você está carimbando o que foi orado com a autoridade do céu. Está dizendo: eu oro, mas quem realiza é ele. Eu espero, mas quem age é ele. Eu caminho, mas quem governa é ele. E isso liberta, porque tira o peso das suas costas, porque desativa o controle que você tentava manter, porque traz alívio à alma que vivia carregando culpas, medos e responsabilidades que só pertencem a Deus. Ele é o Rei. Ele tem o poder. Ele recebe a glória. E quando você diz isso com verdade, o céu se movimenta, o ciclo se fecha, a oração se completa, a fé se firma. E o Espírito testifica: está feito. Então, depois de tudo que você declarou nessa oração, erga a voz e diga com convicção: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que esse seja o seu selo, que essa seja a sua bandeira, que essa seja a sua marca espiritual a partir de agora. Você não caminha mais sozinho. Você não ora mais no escuro. Você não vive mais em dúvida. Você vive debaixo de um reino eterno, sustentado por um poder infalível, refletindo uma glória que não se apaga. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com o coração despido, a alma exposta e a mente rendida. Tudo o que fui, tudo o que sou e tudo o que ainda serei, está nas Tuas mãos agora. Essa oração não é só um momento, é um reencontro, é a lembrança de quem eu sou, é a reconexão com o Teu coração, é o retorno para casa depois de andar por tantos lugares, carregar tantos pesos e viver tantos silêncios. Hoje, diante da Tua presença, eu digo: Pai, me ensina a permanecer onde a Tua voz nunca se cala. Eu Te reconheço como meu Pai, não como uma figura distante, não como um nome no céu, mas como aquele que me viu ainda informe no ventre, que escreveu meus dias quando ainda nenhum deles existia. Eu me prostro agora diante de Ti como filho, como filha. Eu retiro de dentro de mim todo o sentimento de rejeição, toda a raiz de orfandade, todo o espírito de abandono que me fez acreditar que eu precisava conquistar o Teu amor. Hoje eu declaro: eu já sou amado, eu já sou aceita, eu já sou escolhido, e isso basta.
Santificado seja o teu nome na minha vida. Que todo nome falso que tentaram colocar sobre mim agora caia por terra. Que toda palavra maldita, todo rótulo, toda maldição declarada seja agora cancelada pelo poder do nome de Jesus. Que o teu nome, Senhor, ocupe o trono do meu coração. O nome que cura, que salva, que transforma, que limpa, que renova. Que esse nome seja luz em minha mente, seja escudo em meus pensamentos, seja muralha ao meu redor. Venha o teu reino, Senhor. Que o teu governo entre agora em todos os lugares que estavam ocupados por medo, por confusão, por angústia, por decisões precipitadas. Que o teu reino tome conta da minha casa, da minha história, da minha família, das minhas escolhas, dos meus desejos, das minhas conversas, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, da minha rotina. Reina, Deus. Reina sem limites. Derruba os altares que eu levantei com minhas vontades. Queima os tronos que eu construí com minha razão. Que o teu reino seja absoluto. Pai, me dá hoje o pão que vem do céu. Não só o pão da mesa, mas o pão da alma. Me dá o pão da paz, o pão do consolo, o pão da direção, o pão da força. Eu não quero viver mais correndo atrás do que me falta. Eu quero viver confiando no que o Senhor já preparou. Eu rejeito agora toda maldição de escassez. Eu declaro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu recebo o sustento de hoje, a força de hoje, a palavra certa para hoje, o milagre necessário para hoje. O teu pão nunca falha. Perdoa as minhas dívidas, Senhor. Eu me arrependo. Eu não escondo nada. Eu reconheço os pensamentos errados, as atitudes precipitadas, os pecados que eu tentei justificar. Eu me entrego agora por inteiro. Me lava, me limpa, me reconstrói. E assim como eu sou perdoado, eu também decido perdoar. Eu solto agora com a minha boca todo nome que me feriu. Eu libero quem me ofendeu. Eu deixo para trás o que me machucou. Eu não quero mais carregar o que não é meu. Eu escolho a liberdade. Livra-me do mal, Senhor. Me guarda das ciladas. Me protege de mim mesmo. Quebra os laços que foram armados no escuro. Queima os planos que o inimigo traçou contra mim. Cobre minha mente com o teu sangue. Cerca meus caminhos com os teus anjos. Não me deixes cair em tentação. Me mostra o que os meus olhos não veem. Me livra do que parece bom, mas não vem de ti. Me livra da distração. Me livra da queda. Me livra da vaidade. Me livra da frieza. Me livra do orgulho. Me livra, Pai. E agora eu declaro com toda a fé, com todo o entendimento, com toda a convicção: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A minha história pertence ao teu reino. Os meus passos serão guiados pelo teu poder, e a minha vida vai refletir a tua glória para sempre. Mesmo quando eu não entender, mesmo quando doer, mesmo quando tudo parecer calado, ainda assim o teu reino será o meu chão. O teu poder será a minha força, e a tua glória será o meu destino. Eu selo essa oração agora. Eu declaro: toda corrente foi quebrada, toda maldição foi desfeita, toda legalidade foi cancelada. O céu está sobre mim, a presença está comigo. A minha identidade foi restaurada. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou livre, eu sou teu. E o que foi ativado aqui hoje vai me acompanhar daqui em diante. Não é um momento, é um novo ciclo, é um novo tempo, é um novo nome. Obrigado, Pai, porque o que foi feito no secreto será visto no natural. Obrigado, porque o que foi selado aqui, ninguém vai apagar. E se um dia a minha fé vacilar, que essa oração ecoe dentro de mim como lembrete eterno de quem eu sou e de quem tu és. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, se algo dentro de você foi ativado, se enquanto ouvia essas palavras sentiu uma presença real, uma paz que não se explica, uma certeza silenciosa de que Deus está contigo, então esse vídeo não é apenas mais um conteúdo na internet. Isso foi um chamado, um lembrete do céu,
Uma resposta que você precisava. Talvez você nem saiba explicar o que sentiu. Talvez tenha chorado. Talvez tenha apenas silenciado e respirado fundo. Mas no fundo você sabe, algo aconteceu aí dentro. E é por isso que você não pode simplesmente seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Algo foi destravado, algo foi curado, algo foi restaurado. E agora é sua vez de plantar essa semente em outro coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que está cansado, alguém que perdeu o brilho nos olhos, alguém que precisa ser lembrado de que ainda é amado, de que ainda é possível recomeçar. Compartilhe com quem parece estar bem, mas carrega feridas escondidas, porque você pode ser a ponte entre a dor e a esperança. Um clique seu pode mudar uma vida. Escreva nos comentários, Pai Nosso Secreto. Esse será o nosso código, a nossa senha espiritual. Quando você comentar isso, estará declarando em voz silenciosa, eu fiz essa oração, eu recebi e eu creio. E quando outras pessoas lerem, saberão que não estão sozinhas, que tem uma multidão de filhos e filhas caminhando com fé. Um exército de corações restaurados se levantando em meio ao caos. E pode ter certeza, eu estarei lendo cada comentário. Sim, mesmo que você ache que é só mais um, eu vou ver. E vou orar com você, mesmo em silêncio. Esse canal não é só um lugar para ouvir palavras bonitas. É um refúgio, é uma chama acesa no meio da escuridão. É um espaço sagrado onde Deus tem encontrado pessoas nos momentos mais improváveis. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo maior te trouxe. Talvez você nem saiba explicar como encontrou esse vídeo. Talvez ele apareceu por acaso na sua tela, no meio da rolagem. Mas agora você entende. Era Deus. Então, se você quer continuar nessa jornada, se quer receber orações, mensagens, palavras e vídeos que tocam de verdade, que não são apenas produção de conteúdo, mas sussurros do céu, então se inscreva nesse canal. Ative o sininho, não para alimentar o algoritmo, mas para alimentar a sua alma, para que toda vez que você esquecer quem é, Deus te lembre. Para que quando a dor apertar, a palavra certa chegue no momento exato, para que você nunca mais caminhe sozinho. Aqui é um lugar de cura, de fé, de recomeço, de consolo, de respostas, de orações sinceras, de verdades que libertam, de salmos que despertam a alma, de encontros com o sagrado. Aqui o Pai se revela, aqui as palavras tocam, aqui o céu fala com você. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.